E agora, continuando a nossa segunda parte do vídeo, vamos terminar de preencher a nossa tabela. Aqui, pessoal, eu posso apertar a tecla Tab e continuar a fazer o preenchimento. Para o exemplo do nosso exercício, nós vamos começar a preencher desde o mês 1 até o mês 12. Eu vou fazer vários lançamentos aqui, apenas para ter alguns meses que possam ser filtrados posteriormente. Então, posso pôr essa data, por exemplo. Se é uma operação de venda ou compra, tanto faz. Vou ler aqui na caixa de seleção, compra. Que eu vou colocar um fundo imobiliário. Só lembrando que os exemplos aqui são apenas para fins didáticos, tá? Não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Então, vamos colocar, por exemplo, AB, fundo imobiliário, 2 cotas, o preço total de R$200. É só abrir a coluna. Pronto. Já resolve o problema da formatação aqui. Depois preenchemos o dividendo. Eu vou explicar o que nós faremos na próxima coluna. Ok, Tab. Então só vou terminar o preenchimento, tá? Fiquem à vontade para colocar a descrição que vocês quiserem ou o ativo que vocês quiserem, só para testar. Vou voltar. Pronto. Posso colocar uma opção de compra novamente. Seleciono. Total. Ok. E nós teremos o mês 5. Então, 5, 5. De compra. Posso mudar o ativo também. Apenas para ilustrar o nosso exercício. Vou colocar uma outra opção. Um BDR. Vou colocar 5. Aqui uma outra opção também. Dia 15. De compra. Lembrando, pessoal, que conforme vocês vão lançando, vocês podem ter opção de compra e de venda, tá? Então, independente da opção, vocês coloquem aqui. Vou colocar 2. Ok. Aqui nós já temos as 3 classes. Vou colocar uma outra aqui. Dia 20/7. De compra. Vou colocar mais um outro ativo. Vamos colocar um preço, quantidade. Vai ser 5. Ok. Vamos colocar outro. Colocar a data corretamente ali. Vamos mudar aqui. Colocar uma opção de compra também. Eu posso selecionar a opção ou apertar a primeira letra também que dá certo. No caso, a letra C. Então venho aqui, letra C. Termino o preenchimento. Vamos colocar ação. Lembrando, pessoal, que no mesmo mês eu posso ter operações de compra e venda, tá? Então vocês podem alterar conforme for o investimento de vocês.
ações. Vamos colocar aqui 10. Vamos colocar número 1. 10. Colocar uma outra classe novamente. Mês 8. Operação de compra também. E um outro ativo. Aqui o Excel, vocês podem perceber que quando você começa a digitar, ele já vai mostrando algumas opções. Então, você já pode apertar Tab, se for isso que você quiser, ele já deixa fixado a opção. Mesma coisa aqui. Se eu começar a digitar, por exemplo, F e I, ele já apareceu. Só apertar Tab e pular para o próximo. Bem? Então, 3 cotas, valor total. Vamos mais um, mês 8, mês 9. Então, aqui no mês 9, nós vamos colocar mais um. Setembro. Colocar mais um ativo. Para um PDR. Também vamos colocar um total de 3. Como eu disse anteriormente, são preços fictícios, apenas para desenvolver a nossa tabela. Tá ok? Mês 10. Ação de compra. Temos um outro ativo aqui novamente. Pode ser um fundo imobiliário. Então vamos lá. Aperta Tab. Imobiliário. Mês 11. Uma ação. 3 ações. E uma coisa muito interessante que é possível fazer no Excel seria o preço médio das cotas que você tem ou das ações que estão em seu poder ou custódia na Bolsa de Valores. Caso vocês se interessem também, nós podemos gravar um vídeo aqui no Excel mostrando esse cálculo do preço médio, tá? Vamos colocar compra. De novo, um FII. Pronto. Uma cota também. Veio aqui em salvar. Então, pessoal, percebam que a nossa tabela, ela contempla praticamente os 12 meses do ano, tá? De novo, essa tabela tem que estar formatada como tabela. Vocês podem vir aqui na guia design, percebam, quando ela está formatada como tabela, ela habilita essa guia, essas opções de formatação. E nós renomeamos a tabela como Master List. Por que é importante estar formatado como tabela? Nós vamos começar a gerar tabelas dinâmicas. E uma tabela dinâmica puxa informação de uma tabela formatada. Então vamos para o próximo passo aqui. Vocês podem colocar em uma outra guia ou na mesma guia. Eu vou fazer aqui do lado para ficar mais simples a explicação. Então clica numa célula qualquer, inserir, tabela dinâmica. Para abrir uma caixa de diálogo aqui, ele vai perguntar, selecionar uma tabela ou intervalo. Lembra daquele nome que nós colocamos na nossa tabela? Então vamos repeti-lo aqui, porque ele pede de qual tabela ou qual intervalo eu quero puxar essas informações para poder criar uma nova planilha dinâmica. Então eu quero puxar as informações da nossa tabela chamada de Master List. Ok? Aqui é o seguinte, ele vai criar no local selecionado, tá?
que é o local que o cursor ou o mouse ficou posicionado, na planilha existente, que é a planilha 1. Caso eu queira que ele crie em uma nova planilha, ele irá criar uma nova planilha com as informações da tabela dinâmica. Mas, para efeito apenas de teste e para o nosso exercício, vamos usar a mesma planilha. Tá? Fiquem à vontade, porque vocês podem, de repente, criar uma aba só para a planilha dinâmica, outra só para gráfico. Então, vamos lá. Ok. Pronto. Aqui é uma característica da tabela dinâmica. É preciso arrastar alguns campos e determinar algumas colunas e filtros para que ela possa fazer sentido. Novamente, só comentando, nós podemos fazer uma aula apenas tabela dinâmica. Deixa aí nos comentários, tudo bem? Então vamos lá. Aqui na tabela dinâmica, o que é interessante para mim seriam os valores. Esses valores aqui. Então, como eu faço uma tabela dinâmica? Nada mais é que uma tabela simplificada com todas as informações da tabela principal. Uma tabela, um resumo, na verdade. Então aqui, pessoal, eu tenho todas as minhas colunas. Vou mostrar um exemplo. Então eu quero o valor real, pego esse valor real e jogo na coluna de valores. Então a somatória dessa coluna, vocês podem perceber aqui embaixo, é 2040. Ótimo. Para voltar para a tabela dinâmica, é só vocês clicarem novamente, tá? Aparece o campo de formatação. Mas eu quero filtrar também por tipos de ativos ou as classes. Pego a classe e arrasto aqui em linhas. Então o que aconteceu? Eu vou fechar aqui do lado. Nós podemos formatá-la. Mudar o título, por exemplo. Vou colocar classe de ativos. Podemos colocar bordas. Mudar a cor da tabela. Então aqui em cima eu posso trocar a cor. Colocar as bordas. Aqui formatar em reais. Vamos mudar aqui valor real total. E aqui, pessoal, nós podemos fazer o seguinte. Esse total geral eu não irei utilizar por enquanto. Então, eu gostaria de tirar esse campo daqui. Clico na minha tabela dinâmica, venho aqui na aba Design, Totais Gerais. Desabilitado para linhas e colunas. Primeira opção. Clico. Pronto. Então ficou uma tabela normal. Ok? Muito bem. Porém, nós também temos que nomear essa tabela. E o porquê é importante nomear a tabela? Vocês vão perceber que quando nós iniciarmos segmentação de dados, precisamos filtrar conexões e você nomeando a tabela fica muito mais fácil. Como que eu faço isso? Então, clico em qualquer lugar da tabela dinâmica, venho na aba Análise de tabela dinâmica, clico na seta, tabela dinâmica 1. Eu vou colocar tab underline classe. Vocês irão entender o porquê. Posso clicar fora, só para confirmar. Tab underline classe. Eu gostaria de inserir um gráfico nessa minha planilha. Clico na tabela dinâmica, inserir gráficos de pizza ou rosca. Selecionar um gráfico de rosca. Venho aqui novamente na aba
Design e escolho um gráfico de rosca que me agrade. Esse daqui. Não se preocupem, pessoal, agora com a formatação. Nós iremos verificar isso depois, tudo bem? E você pode deletar o título, deletar essa informação também. E aqui no valor real total, botão direito, ocultar todos os botões, o de cima, ocultar botões de campo de valor do gráfico. Pronto. Ótimo. E se eu quiser colocar os nomes, clico nas porcentagens, botão direito, formatar rótulo de dados, nome da categoria. E aqui no separador eu coloco nova linha. Pronto. Novamente, depois iremos formatar os nossos gráficos da planilha. Agora, um outro detalhe. Nós temos o nosso gráfico. Temos os nossos gráficos, a tabela. Ainda referente à tabela, clico na tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica. Vou selecionar a opção inserir segmentação de dados. Ele vai perguntar data, ano, mês. Eu quero, pessoal, uma segmentação por mês. Clico aqui, ok. Olha só o que aconteceu. Se eu arrastar até o final, ele vai abrir até dezembro. Por quê? Aqui eu tenho os 12 meses. Então, nada mais que esse filtro aqui foi realizado em forma de segmentação. Se eu clicar em janeiro, o que acontece? Vai me trazer essa informação. R$50 em ação no mês de janeiro. Se eu clicar no mês de fevereiro, vai me trazer a opção que foi R$100 gastos em ação. Então vamos confirmar. Em janeiro, eu vou filtrar aqui, mês, janeiro. Ok. E realmente, ó, em janeiro foi gasto apenas R$50. Deixa eu voltar aqui, tirar o filtro. Em fevereiro foi gasto R$100 com ações. Em março, R$200 com o fundo imobiliário. Em abril, R$100 com fundo imobiliário e assim por diante. Em maio foi gasto R$500 com o BDR. E se eu quiser tirar o filtro, é só vir aqui do lado. Ok? Então, pessoal, ele vai filtrando o que aconteceu nos meses e retorna o valor aqui na minha tabela. Caso eu tenha mais de um ativo em um mês específico, por exemplo, digamos que em dezembro eu só comprei fundo imobiliário, tá? Venho aqui no final da tabela, aperto o Tab, vou colocar mais um ativo, ação. Então, em dezembro, teria que aparecer a ação aqui também. Então, dia 18/12/2022, eu comprei, cancelar, colocar uma letra maiúscula, Tab. Uma ação, Tab. Uma ação total de R$10. Ótimo. Quando eu clicar em dezembro, ele vai ter que mostrar que nós temos uma ação e um fundo imobiliário. Tudo bem? Então vamos lá. Dezembro. Por que ele não apareceu a ação? Nós temos que atualizar a nossa tabela, pessoal. Dados, atualizar tudo. Pronto. Olha lá. Sempre que eu incluir uma linha nova ou um novo conteúdo, para que apareça no gráfico dinâmico, na segmentação, eu venho na aba Dados e atualizar tudo.
Então percebam que agora ele aparece em dezembro. Nós acabamos de imputar ações e o fundo imobiliário. São essas duas linhas aqui de dezembro. Bom, pessoal, nós iremos ficando por aqui para não ficar muito extenso o vídeo e nos encontramos na próxima aula. Até mais!